Olá, caros amigos do Grupo de Alto de Souza. Vamos para o nosso estudo deste sábado, dia 20 de fevereiro de 2021, iniciando com a página de abertura do livro Rumo Certo, psicografado pelo Chico e ditado pelo Emmanuel. No torvelinho das preocupações em torno dos familiares queridos, pausemos de algum modo para enxergá-los não com os olhos da afeição possessiva, e sim na posição de criaturas de Deus, como o são tanto quanto nós. Queríamos, talvez, que eles crescem por nossos padrões. No entanto, possuem caminhos outros pelos quais chegarão às mesmas fontes da fé em que nos apoia a existência. Desejávamos que pensassem pelas ideias que nos orientam a estrada, mas trazem consigo vocações e tendências, ideal e visão muito diversos daqueles que nos caracterizam a marcha. Aspirávamos a tê-los no mesmo trabalho que mais se nos adapta à maneira de ser. Todavia, nem sempre se destinam a fazer aquilo que nos compete realizar. Anelávamos situá-los nos figurinos de fidelidade que nos parecem mais justos e aconselháveis. Entretanto, permanecem guiados pelo governo da vida para outros tipos de felicidade que ainda não chegamos a conhecer. Às vezes, não nos conformamos ao vê-los sofridos ou inquietos, porém é forçoso considerar que, como nos ocorre, estão carregando débitos e compromissos, que nem nós e nem eles resgataremos sem dificuldade ou sem dor. Por tudo isso, aprendamos a observar nos entes amados criaturas independentes de nós, orientadas frequentemente noutros rumos e matriculadas em outras classes na escola da experiência. E, acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas. Saibamos respeitar neles a liberdade que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de crescerem e se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre Maior, aos bons espíritos que nos acompanham, mais essa oportunidade de estudo. Pedir para que o nosso estudo de hoje seja útil, seja profícuo para cada um de nós, na medida em que for necessário, e que possamos aproveitar essas palavras para o nosso melhoramento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Bom, esse texto, Fazendo Sol, do livro Dimensões da Verdade, como todos esses textos que são edificantes, nos trazem várias reflexões. Eu queria começar falando logo lá pelo primeiro parágrafo, as primeiras linhas, onde ele afirma que no nosso mergulho nas sombras, no nosso egoísmo, no nosso mundo fechado, na concha em que muitas vezes nós nos escondemos, nós não conseguimos ver os outros mais necessitados que precisam de ajuda. Então, existe uma tendência que muitos de nós temos, em maior ou menor grau, de mergulhar nos nossos problemas e nos entregarmos a uma melancolia, a um desassossego, a um desânimo, como se os nossos problemas fossem todos os problemas do mundo. Então, é comum que às vezes a gente se entregue, e ache que nós somos as pessoas mais infelizes, e ficamos nos perguntando por que as coisas dão errado para nós, e sem nos lembrarmos de que todos nós temos nossos problemas. Como diz o dito popular, cada um de nós carrega a sua cruz. E é muito claro para a gente que isso deriva de um egoísmo, do qual a gente tem dificuldade de se livrar ao longo da nossa jornada evolutiva, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa tendência a nos considerarmos o centro do universo,
essas características das quais nós não conseguimos nos livrar com facilidade, fazem com que nós imaginemos, que nós pensemos, que nós tenhamos certeza de que a nossa dor é sempre maior do que a do outro, né? E a gente tem essa tendência não só a considerar a nossa dor maior do que a do outro, como a minimizar a dor do outro e muitas vezes julgar o outro por uma suposta dor que nós consideramos que é irrisória, né? Então isso deriva do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Nós não pensarmos no outro, não pensarmos na cruz do outro como uma cruz tão pesada quanto a nossa ou mais pesada do que a nossa. Então a gente vive num mundo, a gente vive numa concha onde nesse nosso mundinho, nesse nosso quarto, nesse nosso cubículo, né, cujas paredes são o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então nesse cubículo a gente acha que estão concentrados todos os problemas do mundo, que são os nossos, e os problemas dos outros são irrelevantes. E o texto nos ensina, nos convida a pensar de forma diferente, né? Nos convida a considerarmos que o sofrimento alheio ele é tão dolorido, ele é tão penoso quanto o nosso, né? Cada um tem a sua dor, né? Então não existe uma dor maior ou uma dor menor, né? Nós temos cada um a nossa dor. Então quando a gente começa a comparar a nossa dor com a dor do outro, principalmente quando nós exercemos a nossa tendência de achar que a nossa dor é maior, que a nossa dor é mais sofrida, que a nossa situação é mais difícil, que a do outro não é tão difícil assim, é um momento em que a gente precisa estar atento, a gente precisa estar vigilante e repensar, né? Quando a gente começar a achar que a nossa dor, que nós somos as pessoas mais infelizes do mundo, é hora de nós repensarmos, é hora de nós darmos aquela sacudida na cabeça e pensarmos, né, que não é bem assim. Por várias vezes eu já vi depoimentos de pessoas, mas você perdeu a sua mãe, que era idosa, né, que já estava numa idade em que as pessoas morrem, e não, eu perdi o meu filho na flor da idade, então a minha dor é maior do que a sua. Não, isso é um egoísmo, isso é um sintoma de egoísmo. Nós precisamos entender que não tem uma perda maior ou uma menor, não tem uma dor maior ou menor. Nós temos nossas dores, cada um tem suas dores, e a gente precisa ajudar a cada um a superar, a enfrentar essas provas, né? Então, no texto, ele fala, né, que uma das formas de nós amenizarmos a nossa dor é trabalhar pelo próximo. E, e realmente, até eu posso dizer, dar um testemunho particularmente, né, de que tudo o que eu sofri, né, quando meu filho partiu, o sofrimento foi muito amenizado e eu consigo, né, lidar com ele, lidar com essa saudade de uma forma muito mais saudável quando eu estou num trabalho, quando eu estou envolvido com a ajuda ao próximo de alguma forma, seja num trabalho voluntário, seja numa doação, seja no ouvido que eu empresto, né, para que a pessoa possa desabafar, possa conversar. Então, nos mínimos movimentos que nós fazemos em relação ao próximo, e eu gosto muito de usar, talvez você já tenha me ouvido usar esse termo, né, da questão dos pequenos movimentos, né? Os pequenos movimentos nos ajudam muito, eles funcionam como uma anestesia para a nossa dor, né? Os pequenos movimentos, eles nos ajudam a ver, né, que todos nós somos solidários, precisamos ser solidários nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas provas, e sendo solidários, né, nós não só amenizamos a dor do próximo, nós não só ajudamos ao próximo, mas principalmente talvez nós ajudemos a nós mesmos, né? Então a busca pelo próximo, a busca por olhar para o próximo e tentar se colocar de forma a amenizar aquele sofrimento, de forma a suportar junto com ele, né? Talvez carregar aquela cruz junto com ele, nos ajuda
até de certo ponto esquecermos um pouco nossas dores e vermos que, na verdade, provas todos nós temos, né? E embora a nossa evolução seja uma evolução sempre individual, ou seja, cada um de nós vai ser responsável por resgatar e aprender, né? Resgatar todos os seus erros e aprender tudo o que tiver que aprender. Esse trabalho pode ser feito junto com outras pessoas, porque a nossa ajuda mútua, a nossa compreensão mútua dos problemas um do outro, elas vão nos ajudar a caminhar, né? Vão nos ajudar a subir essa escada aí que nos leva a sermos espíritos mais evoluídos de uma forma muito mais branda. Então, aquele abraço, aquela palavra de carinho ou aquele silêncio que muitas vezes é o que a gente precisa dar ao nosso companheiro que está em sofrimento, é aquele silêncio, né? É a boca fechada e o ouvido aberto, né? E o braço pronto para acolher, né? O nosso abraço pronto ali para qualquer momento acolher. Isso é muito importante. E isso com certeza nos faz nos sentirmos muito melhores, né? E aí, nesse sentido, ele fala, né, da frase, numa das frases do texto, dos males que são oriundos da ignorância de males reais, né? Muitas vezes o que nós consideramos um mal, ou uma dor, né, ou uma frustração, de fato não é nada quando nós vemos a situação de outras pessoas que estão passando pelas suas provas e vemos que muitas vezes o que a gente considera um mal, na verdade, é apenas uma lição um pouco mais dura, né? E principalmente se comparado ao que o próximo está sentindo, né? O que o outro está sentindo, a gente às vezes até, quantas vezes a gente se sentiu constrangido, né? De muitas vezes reclamar da vida e aí deparar com uma pessoa que enfrenta dificuldades muito piores e essa pessoa com uma coragem contagiante, né? Até com uma alegria contagiante, né? E tendo muitas vezes uma cruz muito mais pesada para carregar do que a nossa, né? Então é muito importante a gente se atentar a esse ensinamento que o texto nos traz, né? E uma frase que eu achei muito bonita, ele encerra, né, o texto encerra com uma frase muito bonita, que é a frase de para quem ama, está sempre fazendo sol. E é verdade, se nós estivermos atentos, né, se a gente pudesse manter atento no momento em que a gente está fazendo alguma coisa por alguém, no momento em que a gente está estendendo a nossa mão ao próximo, a gente pode pensar que a sensação que a gente tem realmente é de luz, é de um sol nos iluminando, né? Cada vez que a gente fizer um movimento em relação ao próximo, a gente está se enchendo de luz. E eu acho que é nisso que a gente precisa se concentrar, né? O estudo desse texto me trouxe essa reflexão, né, de que a caridade, né, a ajuda ao próximo, ela acende um sol para a gente, ela ilumina o nosso dia, ilumina a nossa vida. Então, eu assim, vou encerrando por aqui, mas com essa sensação, né, com a lembrança dessa sensação agradável que a gente tem quando faz alguma coisa pelo próximo, né, de que é realmente, se a gente prestar bem atenção, é uma sensação de luz, é uma sensação do sol nos iluminando e nos aquecendo. Então, eu espero que o estudo de hoje tenha sido útil para todos nós, como foi para mim, e agradeço mais uma vez a oportunidade de participar. E vamos agradecer, vamos fazer nossa prece final, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos Espíritos que nos ajudam, que nos inspiram, que nos orientam, que nos amparam e que estão sempre dispostos, estão sempre apostos para nos ajudar, que nós sejamos mais gratos a esses bons Espíritos, que nós sejamos mais atentos e mais vigilantes com essa ajuda que nos chega e muitas vezes não percebemos e muitas vezes no momento de reclamação esquecemos de tanta ajuda. Então fica nessa prece um agradecimento a Deus, a esses Espíritos, e peço inspiração para todos nós, para que possamos fazer o sol brilhar para a gente, olhando mais para o próximo, esquecendo um pouco mais o nosso egoísmo, o nosso orgulho,
e saindo da nossa concha e caminhando na direção do próximo, para que a vida de todos nós melhore, porque isso é um fato. Melhorando a vida do próximo, a gente melhora a nossa. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Jesus, e que assim seja. Fiquem com Deus, todos vocês.